Sobre a terapia sistêmica. A terapia sistêmica também é uma das formas que nós entregamos aqui um processo terapêutico e com certeza é um método que pode te ajudar bastante nas suas questões. A terapia sistêmica ou a terapia sistêmica breve, o próprio nome já fala breve, por quê? Porque não é um processo terapêutico longo, não é uma terapia que você vai fazer durante 1 a 2 anos para trabalhar uma questão na sua história. E a terapia sistêmica, ela pode ser feita semanalmente ou pode ser feita quinzenalmente. A terapia sistêmica você pode fazer ela seja à distância, online, ou seja também presencial. E do que se trata essa terapia sistêmica? Para você ter uma ideia, geralmente existem um método de terapia mais conhecido que é a TCC, que é a terapia aplicada por psicólogos, que é a terapia cognitiva comportamental, aonde é uma terapia aplicada por psicólogos. A terapia sistêmica, ela já é aberta a outros profissionais na sua aplicação, porque dentro da terapia sistêmica nós abordamos outros campos. É um método de terapia ainda muito pouco explorado no campo da psicologia, a terapia sistêmica. Na terapia sistêmica, nós vamos ver algumas questões relacionadas às questões que nós trazemos, que vai trazer para nós também uma amplitude de olhar acerca da nossa vida e também da questão que nós queremos trabalhar. Geralmente, algumas pessoas, após um processo de constelação, após um diagnóstico sistêmico, querem um tempo a mais comigo, um tempo a mais no consultório mesmo, no escritório, para a gente estar alinhando e amarrando algumas pontas, e a melhor forma de fazer isso é através da terapia sistêmica, que vai estar trazendo essa consciência. Então, em alguns momentos, a pessoa fala assim, Johnny, eu quero fazer uma constelação, ou quero fazer um diagnóstico sistêmico, mas eu não sei ainda o que trabalhar, mas eu queria fazer um processo para me conhecer ainda mais. O que eu vou fazer? A terapia sistêmica. Ou, Johnny, eu fiz a constelação, mas muita coisa ficou ainda desajustada, não sei como fazer, qual é o melhor caminho? A terapia sistêmica. Porque dentro da terapia sistêmica nós vamos trabalhar também aquelas 3 esferas. Eu vou até compartilhar novamente com você aqui, essas 3 esferas da vida que são essenciais. Entender e compreender essas 3 esferas da vida vai trazer para você muita consciência de, daquilo que comanda, dos padrões ocultos que estão comandando os seus comportamentos, né? E essa terapia você pode fazer ela, como eu falei, geralmente o ideal é de 15 em 15 dias, né? Você fazer um processo, vamos colocar, de 6 a 10 ou 12 sessões. Dentro dessa terapia, Johnny, eu vou fazer constelação, eu vou fazer alguma prática terapêutica de constelação, nós vamos fazer algumas intervenções sistêmicas. Nós não vamos fazer, por exemplo, um diagnóstico em grupo, como acontece numa constelação, mas você vai fazer, nós vamos ter algumas intervenções sistêmicas. Então, na terapia sistêmica, nós olhamos o ser humano com essas 3 esferas aqui: a esfera do eu, a esfera das relações e a esfera do trabalho. Então, nós temos aqui uma forma de autoconhecimento mais ampla, aonde nós incluímos a família, aonde nós incluímos também as questões sociais, o trabalho. Nós não vamos olhar para as suas emoções apenas como algo isolado. Então, pera lá. Então, o João tem essa emoção, de onde que vem essa emoção, digamos ali, bioquimicamente do João? Não, nós vamos olhar como um todo, vamos olhar com esse padrão. E aí você pode sim trazer, Johnny, eu posso levar uma questão para cada sessão de terapia? Sim, mas isso, quando você esclarece, tem a clareza de uma questão, geralmente isso vem a clarear outras questões também. E a forma como eu aplico aqui, como eu te falei, a terapia sistêmica, o ideal é você fechar processo de no mínimo 4 sessões. No mínimo 4 sessões. Numa primeira sessão, nós temos uma anamnese. Você pode também vir fazer uma sessão de anamnese, que tem ali onde nós vamos trilhar mesmo que desenhar um caminho que você vai trilhar no teu processo de autoconhecimento. Então, bom, eu vou traçar um caminho, sei que esse aqui é o caminho que a gente vai trilhar ao longo
da terapia sistêmica. Isso que é feito num primeiro encontro, até mesmo para você ver se você vai se identificar com o processo. Porque dentro da terapia sistêmica, nós podemos utilizar várias técnicas, a PNL, a hipnoterapia, a reprogramação mental, a reprogramação quântica, a psicanálise, a epigenética, trabalhamos conceitos também da psicologia positiva, da inteligência espiritual. Então, nós vemos que dentro da terapia sistêmica, você vai ter todo um campo de abordagens terapêuticas que nós acreditamos que vai facilitar no teu caminho, que vai trazer mesmo essa clareza para você. Seja se você quiser trabalhar uma questão profissional, seja, Johnny, eu posso fazer a terapia sistêmica, por exemplo, para descobrir o meu propósito de vida? Sim, pode fazer a terapia sistêmica, vai ser um caminho. Claro que não, o teu caminho não vai ser igual ao do outro, que vai estar trabalhando, às vezes, uma questão amorosa, uma questão com dinheiro, mas dentro da terapia sistêmica, nós podemos aplicar, sim, esse caminho para descobrir o teu propósito de vida, para um alinhamento entre o teu propósito de vida e a tua profissão e o teu ofício. Isso também é possível fazer com a terapia sistêmica, porque na terapia sistêmica nós não visamos apenas mudar os pensamentos, mas trazer para você a consciência daquilo que está te influenciando inconscientemente. E aí, dentro da terapia sistêmica, a gente vai entrar num outro ponto, porque aqui a gente trouxe, por exemplo, a esfera das vidas, as esferas da vida, que é o campo do eu, a esfera do eu, a esfera das relações, a esfera do trabalho. Isso aqui sempre é levado em consideração na terapia sistêmica. E além disso aqui, o que nós levamos em consideração, olha, é esse outro campo aqui, que existem o quê? Como se fosse três influências ocultas que influenciam nas suas escolhas, que é o quê? O teu inconsciente individual, e quem explora bastante isso é a psicanálise com Freud, que são as experiências que você teve ali no seu primeiro, na sua gestação. Uma coisa que nós também podemos aplicar dentro da terapia sistêmica, se for necessário, é o renascimento. Também é uma prática terapêutica que pode ajudar e contribuir muito, entendeu? É, aquilo que está no seu inconsciente coletivo, no meio social, no trabalho, que também te influencia, e aquilo que está no teu inconsciente familiar. A terapia sistêmica, breve, ela vem da terapia familiar, né? Vem da linha de Virginia Satir, que foi uma das grandes prepulsoras mesmo da terapia sistêmica familiar. Então, nós olhamos para você como um todo. E esse acompanhamento eu faço aqui também, como disse para você, seja de forma online ou de forma individual. Johnny, dentro da terapia sistêmica, eu vou poder me aprofundar na parte mais do autoconhecimento sistêmico da física quântica? Sim, nós vamos. Aí vai depender da questão que você vai trazer, porque a terapia sistêmica, ela olha o todo. Então, dentro desse campo de abordagem de terapia, a gente tem essa vantagem, porque a gente olha como um todo, tá? O nosso objetivo são mudanças sistêmicas. O nosso objetivo com a terapia sistêmica é o quê? É trazer a mudança até de uma forma breve, para que você não precise ficar 1, 2 anos, 3 anos na terapia para ter uma mudança, para que você use aquilo que você tem como força do seu sistema familiar, sabe, dos problemas que já vêm lá de gerações, usar isso como força para a sua transformação, compreende? Então, dentro disso, a gente vai trabalhar um autoconhecimento ampliado, um crescimento pessoal e emocional. Dentro da terapia sistêmica, eu não vou trabalhar somente a inteligência emocional, porque a inteligência emocional nós focamos o quê? Na sua relação com as suas emoções. Só que, em algumas situações, não é sobre a sua relação com as suas emoções, porque às vezes as suas emoções, elas são o quê? Consequências de padrões ocultos do seu sistema familiar. Então, Johnny, eu não consigo controlar minha raiva. De onde que vem essa minha raiva? Talvez essa raiva pode ter uma questão sistêmica familiar de um acontecimento, e aí você vai tomar consciência disso, explorando as suas emoções e os seus pensamentos com mais profundidade, indo além do que? Da mente cognitiva. Indo além da mente cognitiva, olhando para as relações de origem, principalmente com pai e mãe,
que eu sempre falo que pai e mãe, não estou falando do seu José e da Dona Maria, eu estou falando de dois portais para a vida, o portal do masculino e o portal do feminino. Nós temos essas duas polaridades. Todos nós temos, os homens e as mulheres têm essas duas polaridades. Inclusive, dentro do olhar sistêmico, o que muitas pessoas acham assim, nossa, mas eu quero trabalhar o meu relacionamento com a minha mãe. Às vezes não é sobre o relacionamento interpessoal, mas é o relacionamento com o feminino, com essa polaridade feminina. E o que é esse relacionamento com a polaridade feminina? É com o cuidar, é com o sentir, é com a intuição. Se eu não tenho um relacionamento saudável com a polaridade feminina, eu estou fechado à intuição. Relacionamento com o masculino é o racional, da ação, do fazer, o lógico. Se eu não tenho um bom relacionamento com o pai, com o portal, que é o portal da energia masculina, eu vou ter problemas de foco, de procrastinação, do fazer, do executar, compreende? Então, tudo isso nós trabalhamos dentro desse olhar sistêmico, dentro dessa psicoterapia sistêmica. Então, espero ter esclarecido um pouco aqui para você a respeito dessa terapia. A forma como ela pode ser útil para você sabe, são várias formas como você pode aplicar essa terapia sistêmica. Johnny, eu posso trabalhar a minha ansiedade na terapia sistêmica? Pode. O terapeuta sistêmico ele vai ter a consciência, por exemplo, se a tua ansiedade ela é crônica, se a tua depressão ela é crônica. Alguns casos onde a terapia sistêmica ela não é recomendável é, por exemplo, quando a pessoa está num nível de estafa, por exemplo, numa depressão crônica, e ela precisa entrar no tratamento psiquiátrico, precisa entrar com uma medicação. Aí você vai precisar de um psiquiatra, de um psicólogo para trabalhar mais a organização cognitiva. Mas após esse processo, a terapia sistêmica vai te ajudar a você não cair nesse lugar de novo. Então é necessário esse aprofundamento, compreende? E tudo isso nós trabalhamos dentro da terapia sistêmica, trazemos também vários conceitos da filosofia, da cabala, aí vai depender do caminho que você está dentro do teu processo de autoconhecimento. Então, espero ter esclarecido aqui para você a respeito da terapia sistêmica. Vai ser para mim uma honra se você vier fazer esse processo aqui comigo, com certeza vai ser um caminho de muita transformação, seja você se você quer trazer uma questão familiar, se você quer trazer uma questão empresarial, é uma terapia sistêmica que ajuda muitos empresários a terem um olhar sistêmico, né? E nós podemos fazer isso dentro de uma mentoria. Dentro dessa mentoria, nós trazemos a terapia sistêmica e aplicamos aqui mesmo diversas técnicas, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui. De onde você estiver, você pode fazer essa terapia de qualquer lugar do mundo. Com certeza vai trazer para você muitos resultados e de forma breve, tá bom? Desde já, um grande abraço, fique com Deus.